Seja muito bem-vinda nos Minutos Ser Mente. Hoje eu quero falar com você sobre ciclotímia. Você sabe o que isso significa? Será que você tem? Então vamos lá, falar um pouco sobre esse assunto muito interessante. Também chamado de transtorno ciclotímico, é uma condição psicológica que causa alterações no humor. Esse distúrbio ele afeta praticamente em torno de 0,4% a 1% da população mundial brasileira, com a incidência equivalente mais ou menos entre homens e mulheres. Então, tanto acomete homens quanto mulheres e numa proporção muito parecida. Nesse momento, dessa maneira, há algumas situações de depressão ou uma crise de euforia, muito semelhante a um transtorno bipolar. A gente pode confundir um pouco com isso. Entretanto, os sintomas de bipolaridade, eles costumam ser mais intensos. Uma pessoa bipolar, ela pode passar semanas ou meses em alguns estados maníacos, com ânimos muito intensos ou um pouco depressivo. A ciclotímia, no entanto, possui alguns sintomas leves, com durações menores, que pode ser caracterizada pela fase de hipomania e também uma fase depressiva. É muito interessante a gente saber sobre essa diferença, então se você ainda não assistiu, assista os vídeos sobre bipolaridade que tem no canal. Na maioria das vezes, por exemplo, a ciclotímia, ela ocorre durante o período de adolescência ou no início da fase adulta. Então é muito comum quando tem essas alterações abruptas de humor. Além disso, geralmente o transtorno ele pode ser confundido com traços normais de personalidade, o que leva muitas vezes um tratamento tardio. A gente demora muito para procurar ajuda por achar que é uma característica de personalidade, sempre foi assim, então por que mudar? Então preste atenção. Os sintomas dessa fase mais depressiva da ciclotímia, ela inclui baixa autoestima, fica mais um quadro de isolamento social, sonolência, irritabilidade, insônia, sentimento de culpa, desânimo em relação a algumas atividades que antes você sentia muito prazer. Alguns distúrbios alimentares, dificuldade de concentração, pensamentos suicidas ou uma automutilação. Agora, os sintomas hipomaníacos, que são sintomas de mais agitação, é muito comum um otimismo fora do padrão, humor exagerado, um aumento de libido, impulsividade, agitação, uma maior disposição a várias atividades ao mesmo tempo, pensamento e fala acelerada e uma autoestima muito elevada fora do padrão. E como que a gente trata esses quadros? Não há cura para a ciclotímia, porém, existem tratamentos por meio de um acompanhamento psicológico, assim como a psicoterapia, que ela é fundamental, pois vai ajudar o paciente a lidar com seus sintomas de uma maneira mais saudável. Primeiro, uma aceitação de que existe uma desordem e também através de um autoconhecimento sobre o que está acontecendo. Já em casos mais graves, por exemplo, é necessário de uso de medicação e deve ser receitado por um médico especialista psiquiatra. E muitas vezes a medicação vai trazer uma qualidade de vida fundamental. E por fim, ter um apoio da família e de amigos. Esse apoio familiar, ele vai ajudar muito a evitar alguns julgamentos de outras pessoas, que muitas vezes pode prejudicar ainda mais o andamento e todos os sintomas desse paciente. Agora, eu quero falar com você sobre a distimia. Também, o que é distimia, quais são os sintomas e qual que é o tipo de tratamento. E talvez você possa ter algum sintoma ou conhecer alguém da sua própria família que tenha. Todos os motivos para você ficar de mau humor em algum momento do dia, ele afinal acontece de uma forma devido à nossa rotina ou por nós termos um dia muito estressante, mas no entanto, quanto esse mau humor ele se torna muito contínuo, pode se tornar e pode significar algo muito sério. Por exemplo, uma distimia, aquela pessoa que é sempre muito triste, também conhecido como distúrbio distímico,
é uma forma mais crônica de depressão, mas tem sintomas menos intensos. Trata-se, por exemplo, de uma doença psiquiátrica que, segundo a Associação Brasileira de Familiares e Amigos de Portadores de Transtornos Afetivos, não sei se vocês conhecem a Abrata, que ela fica localizada em São Paulo, esse transtorno afeta mais de 11 milhões de pessoas no país. Dessa maneira, enquanto a depressão maior, ela pode durar em torno de 6 meses a 2 anos, que é o mais comum, a distimia ela é uma doença crônica e ela permanece por no mínimo 2 anos. Às vezes ela começa na infância, permanece por 2 anos e se estende quase por uma vida inteira, podendo estender dessa forma para sua vida inteira e trazer muitos prejuízos. Além disso, a pessoa que tem a distimia, ela acredita que a depressão faz parte da sua vida. Por isso, ela acaba não buscando um tratamento, acreditando que realmente a vida é sem cor, que as coisas não fazem sentido e essa tristeza permanente. Assim como na depressão, não se sabe ao certo a causa do transtorno. Contudo, esse distúrbio ele pode estar ligado a vários fatores, como fatores ambientais, genéticos, bioquímicos, e a gente precisa cuidar. Um dos sintomas mais comuns é uma tristeza e um mau humor na maior parte do dia. Muitas perdas de prazeres em várias atividades que antes eram agradáveis. Grandes mudanças, por exemplo, em peso. Muitas vezes está com excesso de peso, depois falta de peso. E essa perda ou aumento do apetite, uma insônia excessiva, inquietação, fadiga ou perda de energia, sentimentos de desesperanças, inutilidade ou uma culpa excessiva. Problemas com concentração é muito comum, pensamentos recorrentes de morte e suicídio também. E agora, como que é o tratamento? Existe uma boa notícia. E essa boa notícia é que o tratamento para a distimia, ele existe, mas o método que será utilizado depende de cada caso. Então você precisa muito bem passar por uma avaliação e assim ter a melhor conduta. A maneira mais comum de você fazer um tratamento é a psicoterapia, porque ela vai tratar o emocional do paciente, examinando os padrões de pensamento e ajudando muitas vezes a resolver vários conflitos internos que se estendem por toda a vida. Ademais, em casos mais graves, é necessário sim introduzir medicações alopáticas, medicamentos controlados que são recomendados pelos psiquiatras. Mas, a maioria das vezes, a gente fazendo um tratamento em conjunto, a psicoterapia, uma alimentação mais saudável, exercício físico, tudo o que faça com que esse paciente ele entre em contato com uma realidade positiva, prazerosa. Isso vai trazer muito bem-estar e vai potencializar os resultados, porque realmente a distimia ela se arrasta pela vida inteira. Muitas vezes o diagnóstico ele é demorado a ser feito e procure ajuda, tenha qualidade de vida, porque achar que o seu dia ele é cinza não é muito normal e comum. E você merece mais cor na sua vida. Você merece mais vida. Então, procure ajuda. E se você gostou desse vídeo, gostou, se identificou, ou acha que alguma pessoa, alguém vai se beneficiar com essas informações, dê o seu like aqui, se inscreva no canal. Toda semana, pelo menos 2 a 3 vídeos, eles são publicados com todo o meu amor, meu carinho, para contribuir com vocês, levando informação sobre esse mundo da saúde mental. Então eu fico por aqui nos Minutos Ser Mente e assisto o próximo vídeo.